E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje a gente vai fechar, entre aspas, aqui todos os endpoints que a gente tem. Basicamente de ponte de criação, remoção, tudo que é CRUD a gente vai terminar. Mas a gente ainda vai ter mais dois endpoints que a gente vai criar, que é o endpoint de login e o endpoint de alteração de senha, beleza? Mas basicamente em relação ao CRUD a gente vai terminar agora. Então, aqui a gente vai terminar essa parte, então hoje a gente vai apagar o usuário da nossa base, então a gente vai criar um endpoint pra gente apagar esse usuário. Então vamos começar, vamos criar aqui a nosso último endpoint do nosso CRUD, basicamente, que vai interagir com o nosso usuário no banco de dados. Então vamos lá, aqui no nosso controller a gente vai ter aqui nosso delete user, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente utilizou no nosso update user, então a gente vai copiar aqui esse cara, só que no nosso delete user a gente vai colar aqui, vamos ter algumas alterações claramente, né, então a gente vai precisar fazer. A gente vai alterar tudo que é update user aqui para delete user, tá, então a gente vai apagar, tá. Então vou selecionar o update user, dar Ctrl D e vamos dar um delete user. Aqui a gente não vai precisar de request, então a gente não precisa dessa parte do código. A gente simplesmente precisa do user ID que a gente já tem aqui pronto, tá? Então a gente vai deixar esse código pronto. A gente não precisa passar domain, então a gente não pode tirar isso daqui. Agora no nosso service a gente vai chamar o nosso delete user, beleza? A gente vai simplesmente passar user ID lá pra dentro, certo? Então, error trying to call delete user, service, beleza, tudo certo, delete user controller executed, beleza, delete user, certo? O nosso controller tá pronto aqui, é o mais rápido, tá? Agora a gente vai vir no nosso service aqui em delete user, a gente vai novamente copiar o que a gente tem aqui no update user. Vamos alterar tudo que é update user aqui para delete user, então a gente vai chamar delete user aqui dentro, certo? A gente não vai ter ainda o repository do delete user, então a gente vai ter que deixar ele de lado. Vamos criar aqui a variável UD que a gente precisa para poder chamar o repository. A gente vai tirar o user domain aqui do lado, vamos chamar só o user ID que não está instanciado, inclusive a gente vai ter que chamar aqui user ID. Vou só passar esse cara para a linha de baixo para ficar mais fácil de entender aqui o código, tá? E aí no nosso user repository a gente vai entrar aqui nesse cara, a gente vai criar aqui nosso delete user já está instanciado. Então a gente precisa vir aqui no repository e criar aqui o nosso arquivo delete user repository.go, beleza? Então a gente vai chamar o nosso repository, a gente vai chamar esse cara de... Basicamente a gente pode pegar novamente o código do nosso update user, tá? Vamos copiar aqui esse cara, vamos voltar aqui no update e vamos colar. Aqui a gente vai chamar ele de delete user apenas, a gente não vai precisar de muita coisa, tá? A gente vai tirar o user domain que a gente não vai precisar, a gente vai alterar todos os lugares que tem update user para delete user, então a gente altera aqui para delete user, certo? Aqui a gente vai pegar novamente a collection, pegar tudo bonitinho. A gente não vai precisar de valor, então a gente vai poder tirar. A gente vai simplesmente precisar do filter aqui, beleza? Então a gente vai vir aqui em update user, a gente vai chamar ele de delete user. Então a gente vai chamar de delete one, na verdade, né? Que ele simplesmente recebe o filtro, tá vendo? Então a gente não precisa passar update. A gente simplesmente passa o filtro. Então se der algum erro, error trying to delete user, ele vai apagar o usuário, se é o caso de algum problema ele vai printar, então ele vai falar que o delete user executou com sucesso e printou aqui qual o usuário que foi apagado e retornou nulo, beleza? Então vamos voltar aqui no nosso user repository, só que aí no nosso user repository, na nossa interface a gente precisa instanciar o nosso método de delete, né? Então a gente vai copiar aqui o delete user, o update user, vamos criar aqui um delete user, a gente vai apagar esse user domain e tudo certo também. E aí a gente vai chamar aqui o delete user a partir desse cara, beleza? Temos tudo pronto aqui, foi bem rápido, inclusive, até tentei passar rápido aqui para não ficar um vídeo muito extenso, porque não tem muita coisa para fazer mesmo, tá? Você pode no seu projeto, maioria dos projetos que você for mexer na vida real mesmo, você não vai poder apagar o usuário, né? Quando a gente apaga, o usuário manda apagar o usuário, geralmente as empresas fazem o que? Elas expurgam o usuário. O que isso quer dizer? Meio que só desativa a conta, move para uma outra base de dados meio que de histórico, alguma coisa assim, tá? A não ser que tenha as APIs que geralmente é LGPD que manda excluir mesmo o dado e tal, mas na maioria das vezes os dados simplesmente são expurgados, a pessoa simplesmente desativa a conta, ela não apaga totalmente, tá? Mas aqui, como é um CRUD, a gente precisa saber como apagar, então não estou ensinando como apagar, beleza? Mas geralmente é utilizado as outras estratégias aí nas empresas e tal que vocês vão se deparar geralmente, beleza? Então aqui no nosso routes, se a gente pegar aqui o routes.go que a gente tem, tá? Então se a gente pegar aqui o routes, a gente vai ter um delete, que vai ser /delete user /user ID. Então vamos utilizar aqui, vamos criar aqui um usuário para a gente poder ver. Então aqui no nosso banco de dados, eu tenho um usuário criado, então se eu chamar aqui, ele tá criado aqui bonitinho. Então eu vou criar mais um usuário, eu vou chamar ele de user
Otávio Teste 2 no e-mail, tá? A senha vai ser a mesma, então vou chamar esse usuário. Aqui eu não executei o projeto, por isso que não deu em nada, tá? Vamos abrir aqui o main.go, abrir em debug, beleza, tudo certo, vou minimizar, vou chamar essa requisição de novo, criou aqui o nosso usuário. Se a gente der um find, ele tá aqui. Agora eu quero apagar esse user test 2 que a gente criou, beleza? Então a gente vai criar um novo cara aqui, vamos copiar aqui o URL do update user, vamos chamar na verdade de delete user. O método precisa ser delete, beleza? E a gente vai pegar o ID dele e vamos colar aqui. Na hora que a gente chamar a requisição, ele vai dar um 200 ok. Na hora que a gente chamar a requisição, apagou aqui. Se eu quiser apagar esse daqui também, vou chamar novamente, enviou, deu um 200 ok, na hora que chamar aqui, apagou toda a nossa base, beleza? Então o vídeo aqui foi mais simples, o delete user é sempre mais simples de executar junto ao get, beleza? O get ainda é mais difícil porque você tem que dar um marshal no objeto para poder retornar, o delete é simplesmente deletar mesmo, tá? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Agora o nosso próximo vídeo vai ser sobre validação e login que a gente vai criar para terminar aqui o nosso projeto e ir para a parte de infra, beleza? Então nos vemos no próximo vídeo em Go e até a próxima. Falou!